Boa noite, Central das Eleições no ar. Essa semana nós estamos entrevistando ao vivo os assessores de economia dos 5 candidatos à presidência da República mais bem colocados na pesquisa Ibope. Eles foram escolhidos pelos partidos e a ordem das entrevistas decidida em sorteio, na presença dos representantes dos partidos. A gente quer oferecer a você, telespectador, a oportunidade de conhecer melhor o programa de cada candidato e as soluções dos partidos para os problemas da economia brasileira. Hoje, nosso convidado é o economista Paulo Guedes. Ele representa o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Paulo Guedes é PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Foi um dos fundadores do Banco Pactual e do Instituto Millennium. Hoje é sócio e CEO da Bozano Investimentos. Amanhã vamos receber Eduardo Gianetti da Fonseca, indicado pela Rede. Nós já entrevistamos Guilherme Melo, do PT, Mauro Benevides, do PDT e Pércio Arida, do PSDB. Participam comigo dessa série de entrevistas os jornalistas Júlia, do Ailib, e Carlos Alberto Sardenberg, João Borges e Valdo Cruz. Eu vou ser a mediadora e começo fazendo a primeira pergunta. Paulo Guedes, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria falar do programa de privatização e de venda de ativos, porque eu vi um número, já vi vários números, mas um número de 2 trilhões para arrecadar com isso. Eu até trouxe um dado aí que peguei a cotação de hoje, assim, o valor de mercado de hoje das maiores empresas estatais que estão em mercado, né? E elas têm esse valor total de 437 bilhões. Não são, esse total não é do governo, porque tem ações em mercado. Mas isso aí pegando tudo de mais valioso, é pouco perto da sua meta, que é muito alta. Então, eu queria entender os 2 trilhões, como é que se chega a 2 trilhões e o que vai ser vendido, assim, Petrobras, vai ser Banco do Brasil, isso aí vai ser vendido? Porque aqui na entrevista, Jair Bolsonaro admitiu a venda da Petrobras. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Bom, boa noite a todos. Miriam, eu quando fiz um programa liberal em 1989 para o Guilherme Afif, Domingos, era um partido liberal, um programa liberal, e à época eu calculei o valor da participação do governo nas empresas estatais. Era um pouco abaixo de 60 bilhões de dólares. Se você, naquela época, privatizasse tudo, e estava no programa isso, privatiza aceleradamente e resgata a dívida pública interna, resgata totalmente. É evidente que quando você fala isso, não sou ingênuo, já sabia à época que se você falar que vai vender tudo, você vende 40%. Se você falar que vai vender 40%, você vai vender 8%. Então, mas a meta é importante, a direção. A direção é o seguinte, é a transformação. Você teve uma ordem politicamente fechada. O regime militar é uma ordem politicamente fechada. E ele, então, lança os projetos de uma ordem dirigista. Quais são? Vamos fazer infraestrutura no Brasil. Cirebras, Telebrás, Eletrobras, Portobras, Nuclebras. Você dispara toda aquela onda de investimentos. Todo o regime de comando de economia dirigista, ele consegue crescer 10, 15, 20 anos. A União Soviética cresceu, os países socialistas cresceram, todo mundo cresce durante certo tempo. Você domina certas tecnologias simples, hidrelétrica, estrada, ferrovia, e aquilo você dispara aquelas ordens e o país começa a crescer. Bom, depois de um certo tempo, entra em esgotamento, porque aquilo é comando central, não reage corretamente, e a história é cheia de exemplos de descaminhos do destino de nações. Exemplo, o Tocqueville, liberal, explicando como o absolutismo na França, de Luís XIV, acabou levando ao terror jacobino. Claro, levou à monarquia absoluta, esvaziaram a classe política da época, que eram os barões, os nobres, que eram ao mesmo tempo o legislativo, executivo, judiciário da época, faziam justiça, faziam tudo. Eles foram esvaziados de sua função pela centralização de poder, exatamente como a nossa classe política foi esvaziada daquelas funções e atribuições, os recursos sobem, as ordens são disparadas e o sistema perde flexibilidade. E aí, bom, eu estou querendo chegar nos 2 trilhões. Eu vou chegar lá tranquilamente, E é muito simples por que eu estou falando nisso. Porque são 400 bilhões de reais de juros por ano. O Brasil reconstrói uma Europa por ano. É um plano Marshall por ano. São 100 bilhões de dólares, 106 bilhões de dólares em dinheiro de hoje, o que eram 13 bilhões de dólares para reconstruir a Europa. Então, isso é absurdo, isso é indecente, isso é insano. O Brasil virou o paraíso do rentista e o inferno do empreendedor, porque tem que servir o juro. O governo ficou disfuncional. Então, o ataque tem que ser frontal. Eu não tenho ilusão. Você acha que eu vou vender as privatizações, eu vou privatizar tudo no primeiro ano? Isso é um processo lento, mas já tem coisa andando. As distribuidoras da Eletrobras já estão sendo vendidas. A Eletrobras, no ano que vem, já são mais 20 bi.
que podem vir. Essa coisa da Eletrobras será mantida da maneira como o governo Temer imaginou? Sim, mais rápido do que eles. Sempre mais rápido. Porque a convicção vem de muito tempo. Agora, eu vou chegar no valor, mas eu estava dizendo dos caminhos. Então, o que acontece? Quando o sistema é dirigista e perde a flexibilidade, é natural que, na frente, o que aconteceu na França em 79, na Revolução Francesa, inflação subindo, faltando pão, a economia não reage, muito parecido com a desintegração da União Soviética mais tarde, muito parecido com a gente, no final do governo Figueiredo. A inflação começa a subir, o sistema não tem flexibilidade, o crescimento acaba e começa a confusão. Aqui, virtuosa, saindo do regime político fechado e indo para o regime aberto. Nos outros países, formas diferentes. Mas é uma história comum de descaminhos. E nesses descaminhos, você observa sempre o seguinte, quer dizer, esses gastos públicos que vêm com a centralização, eles vão corrompendo gradualmente, se for uma ordem política aberta, eles vão corrompendo gradualmente a ordem política e vão estagnando a economia. Então, são histórias de estagnação seculares. Então, imagino que você quer enfrentar isso frontalmente, frontalmente vendendo. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. É muito interessante isso, porque o Bolsonaro era associado ao seguinte, não será vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc, etc. Bom, agora vai ter uma resultante interessante, que para mim são todas. Então, se não tem nenhuma e tem todas, deve ter algo aí no meio. E a gente conversa com muita franqueza sobre isso, com uma brutal franqueza sobre isso. Nos valores, eu pedi a 2 grupos para fazer o cálculo para mim. Então, o que acontece? Eu não vou mencionar os grupos aqui, mas são grupos super estabelecidos. Um é um grande grupo internacional e o outro é um grande grupo brasileiro. Um me deu a estimativa entre 500 e 700 bilhões, entre 500 e 700 bilhões, ou seja, valor médio 600, e o outro me deu entre 700 e 900, valor médio de 700. Para essas 5, só para a Petrobras? Para a participação do governo em todas as estatais. Porque isso aí... Todas as estatais. Essas são possivelmente as mais valiosas. As mais valiosas. A participação do governo em todas as estatais. Então, juntando tudo, dá 500... Todo mundo, Caixa, Banco do Brasil, pega todo mundo e calcula quanto tem de valor econômico lá. Entendi. O valor esperado de um grupo era em torno de 800, no outro era entre 500 e 700 era 600, a média era 700. Então, eu falei, tem 700 de privatizações, programa de privatizações. Naturalmente, não serão 700. E aí é que eu arrisquei um pouco para cima, porque eu falei o seguinte, se eu vender tudo hoje, são até 500. Porque vai cair preço, vai cair isso tudo. Mas se você estiver dentro de um regime onde você está sinalizando que vai ter um regime liberal-democrata, você vai reduzir impostos, você vai passar o filme ao contrário. Subir os impostos 30 anos, agora vão baixar 4 ou 8. Os gastos do governo subiram descontroladamente 30 anos. Vamos controlar os gastos. Você não precisa nem cortar muito, é não deixar crescer. Então vamos adiante. Eu vou chegar no valor. Não, você já falou que vai mais do que isso 700 a 800. Isso aí é o valor total, isso, né? No tempo, os 700, se você vender isso ao longo de 3, 4, 5 anos, você vai vender mais ou menos a 1 trilhão. Mais ou menos a 1 trilhão. Se fosse vender tudo, eu tenho que fazer a conta primeiro, levando para o extremo. Então, esse 1 trilhão inicial vem disso. O meu cálculo inicial não era nem esse, era 700, 800 mesmo, ficava conservador com isso. Só que tem um outro item interessante, chama-se... imóveis. 700 mil imóveis, que vão desde o Ministério da Fazenda, aqui no Rio de Janeiro, que o Ministério já está há muito tempo lá em Brasília, mas tem um prédio maravilhoso aqui, até aquele que dissolveu lá em São Paulo. Seguramente aquele prédio que dissolveu lá em São Paulo é da União. Aquilo ali devia valer uns 100 milhões, a uma taxa média de 10% de custo-oportunidade nos últimos 5, 6 anos aí. Aquilo significa 10 milhões por ano. Está todo mundo doido para fazer pergunta aqui, Paulo Guedes. Peraí, deixa eu só terminar. Com 10% ao ano, você já tinha arrumado casa para todo mundo. Então, você fica com um ativo derretendo na sua mão até cair. Se você pegar o valor 1 milhão, que é um valor baixo para 700 mil imóveis, dá outros 700, 800 bilhões. Se você tem 700, 800 bilhões de imóveis, 700, 800 bilhões de empresas estatais, você somando isso, você já chegou a 1,5 trilhão. Esse era o meu cálculo original. Naturalmente, o programa começa a circular, passa na mão de um, do outro, aí, não, mas pode ser mais, vai vender um pouco mais para frente. E tem um item também que não está aí, que são as concessões. Tem muitas concessões que são renovadas no Brasil na base da influência política. Na base da influência política, você ganha um negócio de 30 anos por dinheiro nenhum. Agora, se você realmente for cobrar das concessões o que você pode cobrar, tem mais uns 400 a 500 ali. Então, esse número de 2 trilhões é mais ou menos isso.
O mais importante é a direção inequívoca. Nós precisamos completar uma transição. Existia um Estado máquina, robesiano, que vinha de uma ordem política fechada. E agora nós queremos um Estado, vontade do povo, russoniano. É um Estado de Rousseau. A vontade do povo é saúde, educação, saneamento, segurança pública. Essa transformação tem que ser terminada. Paulo Guedes, o Bolsonaro concorda com a privatização de todos os estatais? Eu disse que ele não concordava no início. Vocês mesmos sabem e diziam que ele era estatizante, ele era estatista, postura, votos, etc. Ele me parece pragmático. Quando a gente conversou sobre isso, eu falo, olha, eu só posso te ajudar se nós chegarmos à conclusão a respeito da missão. A missão é o seguinte, existe uma ordem politicamente aberta. São 30 anos de democracia, eleições a cada 2 anos, legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. Saúde, saneamento, educação, esse dinheiro tem que vir. E nós estamos numa transição inacabada do antigo regime para o novo regime. Por que a transição está inacabada? Porque o poder ainda está no governo federal e ainda tem muita estatal, muito imóvel, muita riqueza empossada. Isso tem que ser descentralizado para estados e municípios. Perfeito. Júlia. O Estado brasileiro tem que ser feito de baixo para cima. É uma federação. E nós estamos de cabeça para baixo. Tá certo. Tem dinheiro para fazer estádio de futebol, tem dinheiro para fazer, para dar para empresário. Paulo, vamos Pera continuar um nesse pouquinho. assunto Vamos sobre lá. as privatizações. Eu queria entender um pouquinho mais a questão dos prazos, né? Quando a gente fala de Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, a gente depende do Congresso, né? A gente viu que a Eletrobras está enrolada há mais de 1 ano lá. Ainda tem a questão da modelagem econômica, que toma tempo. Do sistema Telebrás foi mais de 1 ano. Tem os editais que passam pelo TCU, quer dizer, tem toda uma programação ali que vai para mais de ano. Você falou em 5, 6 anos. Então, a coisa que você está pensando para além do mandato, de um eventual mandato do Bolsonaro. E outra questão que eu queria também falar, entender, na verdade, quando você fala sobre esse 1 trilhão, está levando em consideração estatais que não são do governo federal, que são dos estados? Porque muitos especialistas com quem a gente conversou falaram que para chegar nesse número, tem no pacote estatais dos estados. Tem um pacote, eu tenho chamado muita atenção da necessidade do Pacto Federativo, porque o problema da Previdência está em todos os estados, inclusive em municípios maiores. O problema das estatais empossadas, as que não investem, nem deixam ninguém investir. Né? Por exemplo, você vai para uma distribuidora da Eletrobras, daqui a pouco vai faltar água, vai faltar luz no Maranhão, vai faltar luz no Amazonas, vai faltar em Rondônia. Elas estão depauperadas, não têm capacidade de investimento. É o esgotamento de um modelo. Esse modelo já se esgotou há 10, 15, 20 anos. Só que a classe política se aboletou, aparelhou e não sai de cima. E está atrasando o desenvolvimento do Brasil, porque eles não investem, não têm capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, é um monopólio público. O privado não consegue entrar. Então, esse troço está atravancado. Então, evidentemente, está lá. Quando você fala assim, mas são 4 anos, 5 anos, vai além do governo ou não, o que eu acho mais importante, e eu nunca tive ilusão quanto a isso, quer dizer, as diretrizes têm que ser muito claras. Então, é o seguinte, uma ordem politicamente aberta, ela exige recursos para saúde, educação. O regime militar investiu em infraestrutura física, máquinas, equipamentos industriais, infraestrutura, equipamentos. A ordem democrática exigiu justamente o investimento de capital humano, saúde, educação, saneamento. É muito claro isso. Então, é evidente que o governo, máquina, robesiano, de poder central, dirigista, tem que se transformar. E essa transformação é exatamente essa descentralização de poderes e recursos. Nenhum presidente pode ter tanto poder. Senão, daqui a pouco, vocês vão estranhar que tem um Putin aqui, vocês vão estranhar que tem um Erdogan. Ora, a transição está incompleta. Essa transição tem que ser feita. Você tem que descentralizar poderes e recursos. Valdo. Um presidente, um governador de Minas Gerais, é como se fosse um Macron, é o presidente da França. O governador de São Paulo, seja o Scaff, seja o Dória, é como se fosse o primeiro-ministro da Alemanha. Ele precisa de recursos, é ele que vai atacar saneamento, saúde, educação, é ele que tem que resolver esse problema. Nós temos uma questão emergencial. Agora, o dinheiro não chega lá. Eu tenho que responder a pergunta dela ainda, que é o seguinte, ela falou, então essa privatização vai levar muitos anos, como é que é?
eu me recuso a ficar prisioneiro da Caixa. Eu não sou um prisioneiro cognitivo da social-democracia que diz é tudo difícil. Se vocês virem a primeira página do Globo, de quando logo o Fernando Henrique entrou, eu falei, acelerem a privatização, a privatizem acelerado, está na primeira parte do Globo. Aí vem assim, acho que era o Sérgio Mata na ocasião. Privatização acelerada é coisa de liberal. Nós somos social-democratas, nós vamos fazer no devido ritmo. Ora, a gestão patrimonial é um desastre. Se você entrega ativos para alguém, volta 2, 3, 4, 6 anos depois. Eu sei porque eu tinha feito a conta. Mas tem coisas legais, ela está falando de coisas legais, Paulo. Evidentemente são coisas legais. Você tem que cumprir requisitos. Um governo tem que saber o que ele pede legalmente para ser aprovado. Por exemplo, houve governo que legalmente congelou a poupança dos brasileiros inteiros. Houve governo que legalmente caçou boi no pasto, legalmente congelou preço em supermercado, fizeram planos bolivarianos. Mas você está devendo a resposta para ela. Fizeram planos e já está ele querendo fazer pergunta. Eu vou chegar lá. Fizeram planos bolivarianos com respaldo legal. Prender boi no pasto com helicóptero. Mas isso foi há muito tempo, olha. Açude em São Paulo, porque sobrou o preço no Guaraná. Foi tudo legalmente com apoio da mídia. A mídia toda apoiou o plano. Então, eu vamos mudar de assunto, será que hoje a mídia já entende que dar apoio legal a um programa de privatização seria bom? Eu acho que o Congresso aprova. Por isso que eu falo sempre de uma aliança de centro-direita, de liberais democratas. Nós não somos prisioneiros da Caixa, desculpe. Quer dizer, esse negócio de falar assim, olha, mas até você convencer, não tem que convencer. Se os liberais democratas estiverem no governo, eles vão aprovar um plano de privatização. Tá certo. Paulo Guedes, nós temos vários assuntos para tocar aqui. Deixa eu tratar de outro assunto agora, que é mais emergencial. Nós temos um problema de uma crise fiscal no Estado brasileiro hoje, que é grave, que talvez seja o principal empecilho, o ponto fora da curva na nossa economia de hoje. O senhor está prometendo zerar o déficit público em 1 ano. Conversando com alguns especialistas, dizem que o aumento do déficit da Previdência, 50 bilhões por ano. Sim. Outras despesas obrigatórias também crescem ao ritmo acima da inflação. Tem um teto que tenta segurar, mas tem muita gente querendo mudar o teto. E todo mundo diz que é o seguinte, para zerar o déficit só em 2022, 2023. Como é que o senhor vai conseguir fazer isso em apenas 1 ano? Ótimo, de novo. Existem metas. Tem uma meta de inflação, todo mundo já se habituou à ferramenta, a variável de controle, que é a taxa de juros, para tentar chegar lá na meta. Então, existe meta também. Tem uma meta fiscal. Eu quero zerar em 1 ano. Aí eu rodo, converso com a turma da Caixa. A turma da Caixa, toda Caixa que eu digo é o dentro da Caixa. É todo mundo prisioneiro. Como? Como será? Eu vou chegar lá, eu vou te Concretamente. dizer. Eu vou te dizer, a primeira visita que eu fiz, me disseram que era impossível. Eu conversei com o Guardia, eu conversei com o Mansueto, eu conversei com o Diogo Oliveira, conversei com todo mundo. É difícil, porque é isso. E realmente o orçamento já vem amarrado. O orçamento para 2019 já está todo amarrado. Já vem todo amarrado. Uhum. Aí eu fiz uma segunda visita, de novo, para todo mundo. Falei assim, olha, se tiver tudo amarrado, nós vamos ter que desvincular as receitas. Por exemplo, fazer o contrário do que o Temer fez. Quando o Temer chegou, a primeira coisa que ele fez não foi aprovar a reforma da Previdência, foi dar um aumento generalizado de salário para o setor público. Pois eu acho que ele devia ter feito o contrário, devia dizer o seguinte, onde é que o senhor estava quando o Brasil estava sendo saqueado e roubado? 16 milhões de brasileiros sem empregos. Os senhores têm generosas aposentadorias, salários bem acima da média brasileira. Os senhores acham que eu consigo dar um aumento para os senhores agora? O Brasil quebrou, eu não sei se tem recursos para salvar os senhores. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar 1 ano contribuindo para o Brasil, dando uma explicação para a sociedade, que vocês estão também fazendo uma parte do sacrifício? Isso é uma conversa possível. Agora, na mesma hora começou a aparecer dinheiro. Agora, eu fui a segunda vez ao mesmo time. Eu fui a segunda vez ao mesmo time. Deixa eu te dar os números. Não, é que nós temos um... Não, mas deixa eu te dar os números. Pois é, deixa eu te dar os números. Apareceu o seguinte, tem 300 bilhões de desonerações, eu acho que aí de 10% a 20%, aí entre 30% e 60% talvez apareça. Aí o outro me falou o seguinte, olha, tem também a cessão da Petrobras, a cessão onerosa. A cessão onerosa pode dar um líquido aí uns 60 a 70 bilhões, porque a Petrobras vai te dar 100, você paga 30 para ela, na verdade 90 e poucos, te dá 30, tudo bem. Aí o outro já levantou a mão e falou assim, olha, porque tem excepcionais quadros no governo, tem gente muito preparada, muito boa, e que está tão incomodada quanto nós, cidadãos, com o nosso dinheiro que está sendo perdido, está saindo pelo ralo. Então, quando você conversa com eles, fala, olha, o sujeito que vier de fora, ele vai ter que passar o rodo.
vai passar linear, vai travar, por exemplo, durante 5 anos não vai ter concurso, vai ter... Ou vocês dão uma solução, vocês são os melhores agentes, vocês conhecem. Sai o dinheiro para todo lado. Então, deixa eu dizer o dinheiro, porque eu estou conversando com as pessoas. Então, vamos lá. 60 bi da onerosa, 60, 70 bi da sessão onerosa. 20 bi do abono salarial, não entra agora. Você tem que aprovar agora para valer em 2019. Isso. Mas tudo bem, vem 20 bi lá na frente me esperando. Entre 16 e 26, 27, Eletrobras, que vai seguir. Eletrobras vem também. O BNDE. O BNDE devolveu, estava conversando com o Diogo querendo me mostrar os planos, o futuro do BNDE. Eu falo, olha, depois a gente fala do futuro, vamos falar do ano que vem? Eu quero saber o ano que vem. Por exemplo, você acabou de aprovar aí que os dividendos vai dar só 25%. Que história é essa? Deram 600, deram 500 e pouco para vocês, com o juro em cima já chega a quase 600. Vocês devolveram 300. Está faltando 200 e poucos. Nós queremos esse dinheiro de volta. Eu quero abater dívida com esse dinheiro. Vocês fizeram 3 planejamentos já. Entrou um presidente do BNDE e a Maria Silva fez um planejamento. Aí depois entra o segundo, que foi o Paulo Rabelo, fez outro planejamento. Agora entra o Diogo, aí vai me mostrar um outro planejamento. Não quero ver planejamento, isso é um banco com muito dinheiro e pouco projeto. Vocês estão com mais dinheiro do que projeto. Podemos voltar um pouco ao Então, por favor, vamos devolver os 100, 120, 130, quanto é que você consegue? Eu acho que o duration, a carteira média, a carteira tem 8 anos, 9 anos, o duration é 4, 5 anos, acho que dá para devolver uns 100, 120, voltam 100, 120 todo ano. No ano 120 que vem, então. Desse ano, com mais 106, que é o valor da participação da BNDESPAR em várias empresas, já temos 200. E tem caixa, tem quase 100 de caixa. Então é o seguinte, vocês têm que dar uma satisfação à população brasileira. Porque sabe qual é a alternativa? A alternativa é entrar lá, o nosso candidato, o presidente Bolsonaro, que diz o seguinte, vou abrir a caixa preta, quero ver o dinheiro que foi para não sei aonde, vou escandalizar esse negócio, vou politizar esse negócio. Vamos dar uma satisfação à população brasileira? Vamos mostrar que o BNDES sabe fazer um ano de sacrifício? Agora, voltando então a essa questão, a gente tem um gráfico aqui que mostra a divisão das despesas do governo, como elas vêm ocorrendo. Ali na linha amarela, nós temos as despesas obrigatórias, que é basicamente previdência, pessoal e programas sociais. A linha vermelha são as tais despesas discricionárias, funcionamento da máquina, custeio, investimento, etc. O que está claramente acontecendo é que a despesa obrigatória, que não tem como mexer, está subindo, e as outras estão caindo. Para o ano que vem, na lei de diretrizes orçamentárias, ali onde está 128 bilhões de gasto discricionário, está 90, está 100 bilhões para o ano que vem. Então, se zerar isso, não gastar nada... Não é para zerar, não dá para zerar. Então, isso que eu estou falando. Então, essa é a questão. Perfeito. Argumentando por absurdo. O problema maior... Né? Que já está arrochado ali. Por absurdo, se você zerar isso aqui, não é isso. Não fecha o déficit. Não fecha. Agora, ali continua subindo. A previsão ali na linha amarela é de você ter um gasto subindo de 635 bi na Previdência, um gasto dos 322 na Folha, com aumento. Você está perfeito, Sademir. E aí isso aqui... O que eu digo que eu estou fora da caixa... mexe ali? O que eu digo que eu estou fora da caixa é o seguinte, eu não aceito esse descontrole das contas públicas, que vocês acham que é natural. Mas não é que é natural. Nós não achamos que é natural, nós escrevemos e falamos contra isso, Paulo Guedes. Então vamos lá, se não é natural, então vamos lá. Quais são as 3 grandes despesas? O argumento... Previdência. As 3 grandes despesas. Previdência. Salário. Estamos de acordo que tem que ter uma reforma da Previdência? Sim, mas... Anteontem. Estamos de acordo que tem que ter uma reforma da Previdência anteontem? Quanto tempo o senhor acha que vota uma reforma da Previdência? Ora, e há acordo vou te dizer uma coisa. Há oferecimentos do governo Temer ainda, com o apoio do Rodrigo Maia, de que se os candidatos estivessem de acordo, poderiam tentar votar ainda esse ano. Então, pode ser e pode não ser. Eles não estão de acordo. Depende da nossa maturidade política. Não é? Dois presidentes podiam ter feito uma reforma importante. O Fernando Henrique Cardoso preferiu a reeleição. Ele conseguiu ser reeleito. Ele fez uma reforma da Previdência. Perdeu por um voto, né? O Candinho, ele perdeu por um voto perdeu por um voto. A idade mínima. Isso, né? Perdeu por um voto, coitado. Mas não era a prioridade dele. A prioridade era a reeleição. Tanto que ele fez uma medida constitucional. Da mesma forma, o Michel Temer. A prioridade dele qual foi? Não foi a Previdência. Se fosse a Previdência, ele faria a Previdência primeiro. Ele fez o aumento de salário. Mas eu gosto da sua linha. A sua linha é o seguinte. É evidente que vai furar o teto. Tem um teto e tem as obrigatórias subindo. Ora, o teto não fica em pé sem reforma. O teto cai.
não tem parede para segurar, o teto vai cair. Nós queremos isso? Não. Nós queremos o teto. Eu quero o teto. Se o meu diagnóstico, o nosso diagnóstico, eu esperava que fosse o diagnóstico de todo mundo nessa altura do campeonato. Quer dizer, quando os militares entraram, está 18% do PIB o gasto de governo, como percentagem do PIB. Aí vai subindo, 22, 26, subindo ininterruptamente. Só tem esse traço em comum ligando toda a nossa história, os últimos 40, 50 anos. Uma expansão descontrolada de gasto público. Aí tem uma questão que é o seguinte, é a questão... Não, só terminar o que isso significa. Não é acidente que quando o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, se o jogo político nosso, se a nossa montagem é em cima desse aparelho estatal, Brasília é Versalhes. Você substitui a guilhotina pela guilhotina midiática, cai um pescoço por dia, vai preso, Lava Jato. Então, eu estou muito otimista em relação ao Brasil. Não é, eu sou um crítico permanente de tudo, por formação, por vício de formação. Se você é um médico, você vê doença, você olha e quer mexer. Agora, você tem que ver que nós estamos fazendo um aperfeiçoamento institucional extraordinário. Quando você teve o impeachment, foi uma declaração de independência do Legislativo. Aí o Executivo comprou o Legislativo, seja para reeleição, seja depois um mensalinho, depois um mensalão, não interessa. O Executivo comprou o Legislativo. Aí o Judiciário despertou e prendeu os dois. Prendeu o que comprou e o que vendeu. Então está o presidente Lula hoje preso porque ninguém está acima da lei, está o Eduardo Cunha preso porque vendeu influência, sustentação parlamentar, e o Sérgio Moro botou os dois. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque está muito clara essa ligação entre a aparelhagem do Estado e a corrupção. A gente está entendendo, mas a questão é o seguinte, a gente não está entendendo como é que você vai fazer a equação econômica. Eu chego lá, Miriam. A equação econômica é o seu forte. Eu chego lá, eu só quero saber se nós estamos de acordo no seguinte, tem 3 grandes despesas públicas. O passado mal resolvido, que são os juros da dívida. A gente fez tanta besteira lá atrás, mesmo os melhores planos nossos, como o Plano Real, juros de 70%, é uma insanidade. É uma insanidade. 60%, 50%, é uma insanidade. Revela a falta de dimensão fiscal. Você perguntar, por que deu errado o cruzado? Não tinha dimensão fiscal. Por que deu errado o plano Collor? Não tinha dimensão fiscal. Por que o plano real deu certo? Porque tinha dimensão monetária, uma dimensão importante, mas não tinha fiscal. Então, se nós acabamos aprendendo a mexer com o câmbio, do plano cruzado ao plano real, para aprender a fazer política monetária, 8 anos. Depois estoura o câmbio, 12 anos. Finalmente a gente chega na responsabilidade fiscal, 14 anos. Chegamos lá. Andamos errado, trombamos na cerca, mas chegamos ao meritório tripé. Paulo, isso aí... Estamos lá. Vamos terminar, então, essa reforma do Estado. Eu preciso falar as 3 despesas. As 3 despesas vão ser atacadas frontalmente. A despesa de juros, eu não tenho comando sobre ela. Eu herdo do passado um estoque de dívida e o Banco Central é independente. O juro vai ser o que for. Eu não tenho como atuar sobre isso. Eu só tenho uma coisa para fazer. É a transformação do Estado brasileiro. Vende uma estatal, reduz a dívida. Vende uma estatal, reduz a dívida. A dívida, antes eu podia reduzir tudo. Você imagina. Por que o Lula foi reeleito? Ele gastou 40 avos do que o Fernando Henrique pagava de juros todo ano. O Fernando Henrique paga 400 bilhões de juros para a Faria Lima todo ano. O Lula gastou 40 avos disso, gastou 10 bilhões de Bolsa Família, derrubou 4 eleições, ganhou 4 eleições seguidas. Porque ele viu que ajudar pobre era mais barato. Deixa eu colocar um outro ponto aqui. Por favor, senão a gente não esclarece, o sujeito está olhando lá, não vai entender o que eu estou falando, que é o seguinte, tem 3 grandes despesas. Uma é de juros. Eu só tenho uma forma de atacar. A única forma de atacar é uma reestruturação do passivo. Vocês todos elogiam quando a Petrobras vende um ativo para reduzir a dívida. Todo mundo bate palma para o Pedro Parente. A União tem que vender o ativo. A Petrobras vende a refinaria. E o governo pode vender a Petrobras. Por que não? Então, eu só tenho essa forma de atacar o passivo que está lá. E tem um aviso. Hoje é uma Europa por ano que a gente reconstrói. Uma Europa por ano, sem sair do lugar. Se for daqui a 5 anos, no ritmo que nós estamos indo, vai ser 1 trilhão. O juro da dívida, não é a dívida. A dívida vai chegar a 8, 9 e o serviço da dívida vai chegar a 1 trilhão. Então, nós temos que prestar atenção no seguinte, o ataque é frontal porque ele está com 30 anos de atraso. Se lembra que eu disse que tem que transformar o Estado robesiano, máquina de infraestrutura, no Estado social descentralizado, com os governadores atuando em saúde, saneamento, educação. E isso é uma construção nossa como brasileiro. Ninguém gostou disso. Deixa eu fazer uma construção nossa. Então, eu tenho que terminar as 3 despesas rápidas. Mas eu vou perguntar para você continuar. Eu vou terminar só as 3 despesas rápidas.
Porque são 3 reformas. Claro. Previdência e pessoal. Previdência é a reforma da Previdência, juros são as privatizações e pessoal é uma reforma administrativa. E por isso que eu cheguei e consegui rapidamente a colaboração. Aparece logo 20 bi do abono, aparece mais 20 se quiser baixar um pouquinho a linha de isenção do SUS, do Simples, aparece logo também mais o Sistema S com 26 bi, aí aparece mais 100 e pouco o BNDE pode mandar, ou seja, apareceu dinheiro de toda parte. Eu acho que não vai ser nem 139, não, vai ser 200 e pouco, que vai aparecer de um lugar e do outro. Se a decisão for essa, que é o que eu acho que tem que ser, um ataque frontal às despesas públicas nos 3 frontes. Se isso não funcionar, digamos, dessa forma, na base do junta aqui, ajuda ali, aí é desvinculação de gastos. Aí eu queria colocar aí é o seguinte, aí você joga para a classe política o problema para resolver. Senhores, é perfeitamente compreensível que 30 anos atrás, eu não jogo pedra na Constituição. É compreensível, depois de 20 anos de investimento em infraestrutura, é absolutamente compreensível que a classe política chegue e diga o seguinte, quero vincular agora, eu quero gastar saúde e educação. Os constituintes fizeram 2 coisas interessantes. Primeiro, saúde e educação, capital humano. O brasileiro comum, vamos ajudar esse brasileiro. E segundo, de uma forma descentralizada. O que eles colocaram na Constituição foi o seguinte, o dinheiro tem que, ano a ano, passar para estados e municípios. O que o Fernando Henrique fez foi criar impostos e contribuições não compartilhadas. Ô, Paulo. Reacionário. Jogou para trás, travou o dinheiro no poder central. Nunca imaginou que o Lula fosse tomar o doce dele. Paulo, quero te fazer uma pergunta para você continuar falando. Tem uma questão que vocês colocaram que é o seguinte, que é o chamado orçamento em base zero. Pelo que eu entendi, e aí você me corrija se eu estiver errado na interpretação da proposta de vocês, é desvincular tudo. Inclusive, brilhante, João. Inclusive, desvincular as despesas com educação, saúde e tudo mais. João, a gente sabe que isso tem uma resistência enorme no Congresso. Então, uma coisa é a sua proposta, outra coisa é a possibilidade de aprovar isso. Perfeitamente. Como é que você acredita que isso vai virar realidade? Perfeitamente. E como isso funcionaria? Perfeitamente emenda constitucional. E isso o que é, na verdade? Você acha que vai ser feito no primeiro dia? Hipótese zero. Agora, é um projeto muito válido para um primeiro ano de governo. Dizendo o seguinte, olha, se realmente as despesas estão inflexíveis, continuam subindo descontroladamente, o primeiro ano a gente garante no sufoco. Tem 20 do Simples, tem 20 não sei aonde, tem... Eu peguei uma lista, dá para pegar uns 100... Bom, pega 10% dos 300 bilhões de desonerações, já dá 30. Pega 60 da concessão não onerosa, já chegou em 90. Pega 20 do abono família, já chegou em 110. Manda o BNDE devolver no mínimo 100, porque ele está devendo 280. Manda 100zinho para cá. Já estourou, já estou salvo um ano. Tenho tempo para fazer as reformas estruturantes. Mas não há conversa. Se não conseguir dessa forma, você devolve o problema para a classe política, que é o correto. Quem tem que resolver o problema não é o ministro da Fazenda. Não existe o posto Ipiranga salvador da pátria. Não existe esse negócio. Isso é uma construção coletiva. O Gianetti vem aqui amanhã, vai falar de mais Brasil, menos Brasília. Todo mundo acha que eu inventei esse negócio. Eu não inventei esse negócio. Também não foi o Gianetti, não. Também não foi o Eduardo Jorge, que reclamou hoje que é dele. Não é. Isso é da casa. Isso é do Evandro Carlos de Andrade, que falou isso nos anos 80, mais Brasil e menos Brasília. Já era um pedido pela descentralização de recursos. Entendeu? Paulo, deixa eu ter uma outra pergunta, que eu fiquei em dúvida. Quando o seu candidato veio aqui, sentado nessa cadeira, ele disse que é preciso aumentar os ganhos das aposentadorias e pensões para voltar a ser o que era quando eles foram aposentados em salário mínimo, ou seja, reindexar ao salário mínimo e voltar ao valor contando com esse indexador, o salário mínimo. Isso tem um efeito... Vocês são agudos, vocês são muito bons. Vocês vão sempre no lugar certinho, tem que ir mesmo, tá certo? Então, a minha dúvida é o seguinte, já foi feita a conta sobre isso? Perfeito. Quanto custa isso? Não. E essa ideia vai adiante? Mire, a Previdência brasileira está condenada. Ela está destruída. Ela está, antes do Brasil envelhecer, ela quebrou. E ela tem pelo menos 5 ou 6 bombas relógio dentro dela. A primeira, que todo mundo está falando, é a bomba demográfica, é o tempo. É o tempo, a reparametrização
de tempo, primeiro. A segunda bomba, ela mistura, ela bota junto assistência social com previdência. Então, tem um cara que nunca contribuiu para a previdência, mas ele recebe uma assistência social, recebe um salário mínimo como se tivesse trabalhado a vida inteira. Isso é uma bomba relógio também, porque mistura dois sistemas. Daí é que vem, que estava lá no programa, um conceito de renda básica ou renda mínima, dizer, se você não contribuiu, nós não vamos deixar nenhum brasileiro em necessidade. Mas espera aí, o mínimo aqui é para quem trabalhou. Mas tem essa bomba relógio lá dentro também, que é essa mistura de assistencialismo com previdência. Aí ela tem a terceira bomba relógio. Essa é uma arma de destruição em massa de empregos. É um crime contra a população brasileira. Você tem, para ter 40 milhões, a população economicamente ativa são 96 milhões de brasileiros. Para você ter 40 milhões com carteira assinada, você tem 56 sem carteira. E eles vão envelhecer, e eles vão se aposentar, e eles não contribuem. Isso é um crime. Porque para dar um emprego para um, você deixa o outro desempregado, porque custa 2, os encargos chegam a quase 100%. Então, essa é uma outra bomba que tem que ser desmontada. É a terceira bomba. Eu estou mostrando isso para mostrar a inviabilidade de qualquer passo sem a reforma da Previdência. Não há passo que não passe pela reforma da Previdência. Eu tipifiquei as 3 grandes despesas. Uma, juros, eu só tenho uma forma indireta de atacar, são as privatizações, leva tempo. Mas eu gostaria que daqui a 5 anos, se a gente olhasse para trás, estivesse pagando só 400 bilhões, mas os juros, mas a inflação subiu 3%, 4% ao ano e o crescimento foi 3%, 4% ao ano, esse número deixou de ser tão ofensivo a nós, de gastar, de reconstruir uma Europa por ano com o Brasil ainda miserável. Então, você tem que ser feroz nesse ataque. A Previdência, o segundo grande gasto, é uma fábrica de desigualdades. Eu estou dizendo, ela tem a bomba demográfica, ela tem a bomba de misturar com assistencialismo, ela tem uma forma cruel de exclusão social, de tirar a dignidade do trabalhador. Você tem que ficar na rua, para um ter um emprego, o outro é jogado ao mar. Você disse que a minha pergunta era certa, eu vou chegar lá, porque ela é o detalhe final onde em cima está sendo construída toda a desigualdade. Porque ela está dentro do setor público, porque tem uma dupla indexação. Todos estão indexados ao mínimo e o mínimo à inflação. Então, ela perpetua essa desigualdade, essa fábrica de desigualdade que ela é. Então, eu estava dizendo, ela primeiro tem a bomba demográfica, tem o assistencialismo junto com a aposentadoria, ela tem um encargo trabalhista, a forma mais cruel de financiar um sistema previdenciário. O quarto grande crime dela é essa fábrica, é ser uma fábrica de desigualdades. Ela é uma fábrica de desigualdades mesmo, quer dizer, o senador da República, além de viver bem... Eu concordo com tudo isso, Paulo. Eu quero saber só o seguinte, se for recuperar em valor de salário mínimo as aposentadorias, significa que essa bomba aumenta. Não é isso? Então, nós dois estamos de acordo, que aumenta a bomba. Mas o senhor não está de acordo com o seu candidato. Mas o seu candidato não. Olha, você vê que coisa interessante, né? Há diferenças, às vezes, de opinião entre nós. Mas ele está propondo o oposto do que você está propondo. Bom, se você olhar o programa lá, não está escrito nem a opinião dele, nem a minha. Né? Eu imagino que vai haver uma coalizão de centro-direita em torno de um programa liberal na economia, onde nós vamos tentar convergir os sistemas. E aí eu chego finalmente ao último grande defeito desse sistema previdenciário atual. A grande dúvida é o seguinte, você vai ter grandes poderes, segundo, se Jair Bolsonaro for eleito, e aí qual a opinião que vai valer? Miriam, não se iluda. Ninguém terá esses poderes, muito menos um economista. Isso é uma sociedade democrática. Um economista vai propor coisas duras, o presidente vai chegar e vai dar uma maciada, aí depois, quando ele for negociar com o Congresso, vão dar outra maciada, e vai sair de lá um negócio que não é o que o economista quis, mas também não é o que a turma queria. Como sempre acontece. Como sempre aconteceu. É a história do Brasil. Só que se nós tivermos claro que a expansão descontrolada dos gastos públicos corrompeu nossa democracia e estagnou nossa economia, nós teremos dado um passo extraordinário. E se nós, então, na economia, nós chegamos a essa visão. Nós estamos juntos nisso. Todos nós achamos isso. Agora é o grau de intensidade. Se é um social-democrata, ele quer aumentar um pouco o imposto. Se é um liberal, ele quer, ao contrário, controlar primeiro o gasto. Mas nós chegamos a essa situação. O grande enigma que devorou a classe política brasileira, né, é interessante isso, é uma imagem clássica sobre a Revolução, né, francesa, Danton, Robespierre, clássico,
um clássico exatamente analisando isso, dizendo assim, que tragédia ver uma revolução devorando seus próprios filhos. Quem é que imaginaria que o Lula ia estar preso? Quem é que imaginaria que a classe política brasileira estaria quase desmoralizada 30 anos depois de uma redemocratização? Que frustração terrível. Eu não olho por esse ângulo, eu olho pelo outro ângulo. Nós somos uma sociedade aberta, nós somos uma democracia em transição, uma democracia emergente, fazendo um extraordinário processo de aperfeiçoamento institucional. Aprendemos a fazer um impeachment, uma declaração de independência do Legislativo, o Judiciário despertou agora e prendeu quem compra e vende poderes, e agora, depois de bastante tempo fazendo meritória inclusão social através de programas sociais, nós temos que entender que a forma de escapar mesmo da miséria é com a economia de mercado. Se as vítimas do socialismo, 3,5 bilhões de eurasianos, estão escapando da miséria, chineses, russos, ex-socialistas, estão mergulhando nas correntes globais de comércio, como é que nós achamos que nós vamos criar uma classe média emergente sem irmos nesse caminho? Paulo, eu vou fazer um intervalo agora. Voltamos já com o segundo bloco dessa entrevista com Paulo Guedes, assessor de economia do candidato Jair Bolsonaro. Quando eu puder mexer, me fala.